Olá, Espírito Inquieto. Se a vida te trouxe aqui, esse é o nosso momento, meu com você. Então, embarca comigo em mais uma reflexão domingueira. Vem comigo. Imagine que por um instante acontece a seguinte cena. Você está à beira de um rio, no meio de uma multidão, que se sente que está faltando alguma coisa, se sente incompleta, que carrega um peso, a multidão toda está meio pesarosa. É gente comum. Entre eles tem um rosto que não se destaca. Ele entra na mesma fila dos que buscam um recomeço, dos que anseiam por algo que não sabem dar nome. Ele não está ali para observar de longe. Ele se coloca na fila. Por quê? O que há nessa fila? O que é que existe nessa fila de tão interessante, que é tão essencial para alguém que a tradição diria não precisar dela? Talvez a pergunta mais provocante que a festa do batismo de Jesus Cristo nos traz seja justamente essa: qual é a fila da vida na qual você se encontra? E qual é a fila da sua vida na qual você se recusa a entrar e por quê? O relato nos diz justamente que Jesus, ele já faz, como homem adulto, uma opção. Ele deixou Nazaré e ele foi para as margens do Rio Jordão. Não é? Então, ele foi para se encontrar com João, o batizador. Ele não foi como um espectador, ele foi para ser batizado. Ele mergulha nas águas do mesmo rio em que pescadores estavam em alguns momentos pescando e no mesmo rio em que pessoas que abertamente assumiam que eram pecadoras públicas, elas também se lavavam. Não foi um ato teatral de humildade, foi um ato, digamos, radical de solidariedade com todas aquelas pessoas que se colocavam ali como pecadoras. Ao se colocar na fila, Jesus rasga, de uma vez por todas, a falsa ideia de um Deus distante, separado, que observa de um céu fechado a partir de um monte de autoridades que tem uma série de regras. Ele estava dizendo com o corpo: a humanidade não é um erro. A sede do coração do humano, as fraturas, os pecados, as buscas, as quedas, tudo isso é o terreno sagrado onde Deus escolhe se encontrar. E ele aí se encontra conosco. O céu se abre, não para um homem isolado, na sua perfeição, na sua divindade, na sua incapacidade de errar, mas para um homem mergulhado na correnteza da nossa condução de vida e na nossa condição comum humana. E então, ao sair da água, a experiência fundamental, fundante, que funda em Jesus Cristo o seu modo de operar dali para frente, é exatamente o elemento que aparece do Espírito que desce e a voz que ecoa dizendo: Tu és o meu filho amado. Aqui nós tocamos um conceito profundo que vem da psicanálise, que é a construção da identidade pelo reconhecimento do outro. No caso de Jesus, o reconhecimento do grande outro que é Deus, do seu Pai. Nós nos descobrimos, nós nos sabemos
quando nós somos vistos e nomeados por um outro significativo. Para Jesus, o Pai foi esse outro primordial. A voz não disse, tu és um grande mestre, ou tu és um poderoso discursante, taumaturgo. Ele disse, filho amado. Essa é a identidade raiz, uma espécie de tatuagem inapagável da alma de Jesus, que precede, que antecede e que sustenta toda a missão de Jesus. Sem esse reconhecimento, nós corremos também o risco de construir uma identidade falsa, baseada no que nós fazemos, no que nós conquistamos, no que os outros esperam de nós. Quantas filas nós entramos, não por solidariedade, mas para buscar esse reconhecimento em fontes que nunca saciam, que nunca satisfazem. A fila da aprovação, a fila da imagem perfeita, a fila dos likes, a fila dos não odiadores, das ausências de críticas. Jesus mostra para nós um caminho inverso. É na fila dos que se reconhecem necessitados, carentes, que a verdadeira identidade, a de filhos amados, é revelada. Essa experiência foi para Jesus o que nós podemos chamar de uma autêntica conversão. Não uma conversão do pecado, mas uma conversão para a plenitude, para a missão dele. É um despertar total para o sentido de sua existência. Por que que ele existe? O que é que ele tem que fazer dali para frente? A espiritualidade ignaciana nos ensina a discernir esses movimentos interiores. Santo Inácio falava de consolação, que é uma paz profunda, uma alegria que não vem das circunstâncias, do balançar das folhas do dia a dia, mas é uma certeza íntima que nos põe em marcha. O batismo foi o momento de suprema ruptura e de suprema consolação para Jesus. A partir dali, sua vida não seria mais a mesma. Ele não voltou para a carpintaria, ele não fundou uma escola filosófica em um lugar fixo. A voz do Pai o empurra para frente, o impulsiona para fora de si mesmo, para o caminho que está nas margens primeiro dele mesmo e depois nas margens da sociedade. Ele se tornou um peregrino, um itinerante, um adepto do caminho. Inclusive o cristianismo primitivo nem se chamava igreja, né? Era conhecido como os seguidores do caminho. Então, não era a igreja, era o caminho. Isso é revolucionário. O batismo não é um ponto de chegada. O batismo é um certificado de que nós precisamos ir adiante. É um ponto de partida. Não é um certificado de propriedade espiritual. Agora eu me aproprio das coisas tais, tais e tais. Não, é um chamado para passar para outra margem, para deixar a margem segura do conhecido e do já esperado, do já garantido, e passar para o outro lado, se lançar na correnteza do Espírito, na correnteza do mistério. E para onde esse caminho leva? A teologia cristã que nos liberta a partir de Jesus Cristo nos responde com clareza. Esse caminho nos leva para os outros, para as irmãs e para os irmãos, de forma muito especial aos que a vida colocou à margem
das margens. Aqueles que são os marginalizados dos marginalizados. Nos coloca nas fronteiras da vida. A identidade de filho amado, de filha amada, nunca é um privilégio egoísta. É uma missão solidária. Ter a convicção de que você é filho amado de Deus, que você é filha amada de Deus, te dá a unção do Espírito, também recebida por Jesus, para ser luz. No caso de Jesus, luz de todas as nações. No seu caso, luz das nações que estão ao seu redor, das pessoas que estão ao seu redor, para abrir os olhos dos cegos e para tirar os cativos da prisão. Quais são as prisões? Quais são os cativos? A mesma voz que sussurra, filho amado, no nosso íntimo também nos grita o nome do nosso irmão que sofre. A fila do Jordão, ela se prolonga em todas as filas da injustiça. A fila do desemprego, a fila infindável dos tratamentos que se arrastam no SUS, com os médicos que nunca se entregam completamente, com aqueles profissionais que não fazem no tempo que são pagos para fazer aquilo que deveria fazer. A fila da fome, a fila daqueles que sofrem pela indignidade dos desvios dos nossos políticos, da apropriação que faz com que muita gente morra, a fila dos que são enganados, a fila dos que são viciados em jogos de azar, em casas de aposta, a fila dos que estão desesperados e se lançam no mundo da droga, do álcool e das outras drogas lícitas ou ilícitas. Nosso batismo, o meu, o teu, ele nos compromete a entrar nessas filas, não com piedade distante, não se sentindo o superior que vai dar uma esmola da sua presença, do seu serviço, da sua ação, mas com a mesma solidariedade encarnada de Jesus. É ali, na poeira do chão, compartilhado, que o céu continua se abrindo através de mim e através de você. Portanto, a pergunta inicial ressoa para nós. Qual é a fila que você evita? A da sua própria humanidade frágil? A do compromisso com os mais frágeis que você? Ou dos tão frágeis quanto você? Jesus nos convida a um mergulho corajoso, a sair da plateia e entrar na fila, a deixar de ser espectador da própria fé e se tornar um peregrino, um caminhante. E quando chegar perto das outras pessoas igualmente ou mais fragilizadas que nós já cheguemos pedindo perdão porque não chegamos antes. Porque não acordamos antes. Porque não entramos na fila antes. Porque foi exatamente na fila dos pecadores que o Filho amado foi revelado. E é no meio de nós, no barro da minha e da tua estrada, da nossa estrada comum, que o Espírito ainda pousa. E a voz do Pai ainda insiste de forma teimosa e doce. Tu, sim. E que está aí na fila, na sua fila cansada e cheia de dúvidas. Tu és minha filha amada, tu és o meu filho muito amado, muito amada. Em ti está o meu agrado, a minha alegria, porque eu vejo em ti a continuação da ação de Jesus. Em ti está
a continuação do amai como eu amei. Não devo amar por causa que eu quero ir para o céu, porque me sinto obrigado. Mas eu amo porque o outro tem nele uma exigência de amor que venha de você. Amai-vos como aquele que sabe que tem a obrigação de se deixar derramar pelo outro. E quando essa verdade nos atinge, não tem mais como a gente ficar parado. Só nos resta levantar, sair do mergulho e caminhar e anunciar que o agrado de Deus é que todos sejam filhos amados e cuidados dele através de nossa humanidade. Se você chegou até aqui, segue, curte, compartilha. Faz com que outras pessoas também se sintam convidadas a entrar nessa fila. Divulga. Faz o teu momento de ajudar que outras pessoas se percebam filhas amadas, filhos amados, em cuja vida está o agrado de Deus. Amor e graça para você. Boa semana.